1959, uma equipe aqui de Valença, isso aí você encontra com bem clareza no livro da historiadora Sônia Bonfim, se deslocou de Valença uma comissão até Teresina para reivindicar de Dom Avelar Brandão Vilela a implantação a criação e implantação de uma diocese em Valença. Eberson, a vantagem, e não foi só Valença, foi Valença e esses municípios que nós chamamos do território do Vale do Sambito, ou então a Confederação Valenciana, são dois nomes bem marcantes, que é para definir essas cidades que compõem esse território. Então, não foi só o prefeito de Valença, não foi só os padres de Valença, não. Tiveram também pessoas, representação de deputados e tudo, do Djalma Veloso, Benoni Portela, também estiveram nessa comissão. E Dom Avelar, ele recebeu a comissão de muito bom grado e deu a esperança que a cidade tinha que se preparar. E para isso, a cidade, desde 1959, isso há 65 anos, que a cidade se prepara por este aval dado por Dom Avelar. Dom Avelar jamais iria dar um aval para a criação de uma diocese se ele via que se Valença não tinha estrutura. E o esperar, esperamos, e quem era criança hoje já está na terceira idade, não é isso? E não chega. E o momento é este quando o Papa dá o sinal para a criação de uma nova diocese. Primeiro, a nossa paróquia, nossa cidade pertence a Teresina. E eu lhe digo, não é muito bem assistida. Não se vê muito a presença do arcebispo aqui em Valença. E quando vem nas carreiras, vem num dia, se vem de noite, volta de manhã. Então, existe sim essa falta de presença do arcebispo para com o povo de Valença. Isso aí é público e notório, não é invencionice. Por isso que Valença se sente na maturidade e está aí no páreo para cobrar com direito a criação e a instalação de uma diocese, principalmente por não ter assistência. Professor, o senhor acaba de tocar num ponto muito importante, porque faz parte da região de Teresina e Valença é pouco assistida. E ontem, dentro do festejo de São Benedito, inclusive nós divulgávamos aqui ontem ao meio-dia, ontem era para ter a presença do arcebispo Dom Juarez aqui na cidade de Valença do Piauí. Ele acabou não vindo, o que veio a frustrar e, mais uma vez, colocar um pouco de dificuldade da criação da diocese de Valença. Qual a sua opinião sobre tal? É até uma causa a ser estudada e eu espero, porque se chegou alguma justificativa oficial, não foi repassada para o povo. Não chegou nenhuma Não chegou, porque não chegou nas redes sociais, que hoje é o grande meio de comunicação para as pessoas. Então, não chegou, não mandou. Então, isso faz com que se possa repensar esse não querer, essa distância. E é feio, essa maneira como foi feita. Não dá satisfação. Gente, nós precisamos de respeito. O respeito ele tem que ser recíproco. Assim como os fiéis precisam respeitar o pastor precisa também cuidar de suas ovelhas com respeito e atrás de cada uma. Mas essa distância, isso não leva a lugar nenhum. O povo de Valença se chateou com isso e com razão, porque cadê uma justificativa óbvia porque o não comparecimento? E aí? Fica a grande interrogação. Não veio? O que foi que aconteceu? As pessoas estão se perguntando. E o que muito nos chama a atenção, em meio justamente a esse momento de mobilização para pleitear a criação de uma diocese, o arcebispo poderia vir aqui para a cidade de Valença, abraçar os valencianos, dizer que está junto nessa campanha, e isso, acredito eu, que possa ter frustrado cada vez mais a todos vocês que estão nessa luta há mais de 60 anos, não é isso, professor? É uma longa história, é o tempo da história, é o tempo. 65 anos, como eu falei, quem era criança já está se aposentando, quem pagou INSS é tempo de estar se aposentando, e no dia que você vai se sentar novamente para se tratar de um assunto, não se trata pela ausência de quem poderia estar aqui. Professor, até para deixar melhor claro, qual a diferença de paróquia para elevar a diocese? Quais são as vantagens? Olha, as vantagens, porque fica, por exemplo, a igreja passa a ser catedral. Isso. Valença, a igreja Nossa Senhora do Ola, tem todos os aspectos, atende pelo tamanho, pela forma, a centralização. Na igreja será colocada a cadeira do bispo, que se chama cátedra, por isso que é a catedral. É isso? Então, e outro sistema, a diocese é um território administrado pelo bispo, é o pastor daquele, como se diz aí na própria matéria, o território do Vale do Sambito, ele não ia atender só Valença, ia atender toda essa agremiação do território do Vale do Sambito, praticamente com 100 mil pessoas. Então, gente, reivindicar uma
diocese em Valença é mais do que necessário, principalmente pela falta de assistência. Sim. A falta de assistência aos cristãos, aos católicos valencianos. Então, tem os vigários, mas são poucos. Então, o pastor, ele tem que conhecer as ovelhas, saber cada uma, e no dia que uma falta, ele saber onde pode encontrar. E nessa distância toda, 210 quilômetros, atendendo uma arquidiocese para cuidar desse número de paróquias, não é isso? Esse número de cidades e tudo. Então, tendo a de Valença, que tem toda a infraestrutura para atender, é mais do que necessário e respeitoso para com o povo de Valença. Até para deixar um pouco aqui mais sucinto, a diocese, por sua vez, ela comporta as paróquias, onde os vigários paroquiais e padres atuam junto aos fiéis nas igrejas. Ou seja, a diocese é uma junção de paróquias, sendo que em Valença nós temos duas paróquias. Duas paróquias bem estruturadas, tanto a paróquia Nossa Senhora do Ó, porque a paróquia Nossa Senhora do Ó, ela tem esse aspecto de paróquia, Everson, desde 1741. Por exemplo, quando o bispo do Maranhão criou a freguesia de Aruás em 1740, em 1741 criou a freguesia Nossa Senhora da Conceição, nesse período Valença chamava de Arraial do Catinguinha, criou a freguesia Nossa Senhora da Conceição. Então, gente, 1741. Foi criado essa freguesia, que tinha uma conotação praticamente de paróquia, e de lá para cá. Agora, atualmente, tem a paróquia de São Francisco, também muito bem estruturada, muito bem cuidada, muito bem assistida pelos padres e os paroquianos que compõem esta região da paróquia de São Francisco. E, aliás, de Valença toda, que Valença, ela tem a linha da Joaquim Manuel para a igreja, ela desapareceu. É uma igreja una. Olha, professor, estou aqui em mãos até para os requisitos que se pede para a criação de uma nova diocese, e eu vejo aqui que Valença atende todos os pontos. Vamos falar aqui ponto a ponto. Primeiro, número de fiéis. É necessário ter uma quantidade significativa de católicos na região para justificar uma administração própria. Valença comporta. Comporta, são mais de 14 municípios, ainda virão outros municípios que irão agregar. Temos aqui a estrutura paroquial. A área deve contar com várias paróquias estabelecidas e ativas, capazes de sustentar uma estrutura administrativa e pastoral. Exatamente, é muito bem feito esse trabalho de todos os padres, tanto da paróquia Nossa Senhora do Ó, como da paróquia de São Francisco, e todas as paróquias a Novo Oriente, a da Inhuma, Bom Veloso, Pimenteiras, né, Aruazes, Santa Cruz dos Milagres. Essa região toda, ela é assistida e os padres cuidam com muita veemência. Aqui fala também sobre clero suficiente. A região precisa ter um número adequado de padres e outros membros do clero para atender às necessidades dos fiéis. Também comporta a região. Comporta, porque hoje, com essa abertura também para os diáconos permanentes, isso também tem ajudado muito. Tem ajudado muito. Em seminários, de vez em quando, nos seminários também tem pessoas presentes aqui em Valença. O mais recente é o que está em União, que é aqui da região do Buritizal, que é o Padre Árabe. Exatamente. Temos aqui falando sobre sustentabilidade. Deve haver meios econômicos para sustentar a diocese, incluindo apoio à manutenção das igrejas e atividades pastorais. Isso já acontece, né, professor? Isso acontece, e ultimamente, com essa eclosão, com essa maneira como está sendo trabalhada a devolução do dízimo, isso tem atendido. É claro que tem que trabalhar mais ainda, mas que os fiéis, eles têm o prazer de ser partícipes das atividades da igreja. Aqui fala sobre a aprovação do Vaticano. A criação de uma nova diocese precisa ser aprovada pelo Papa, que toma essa decisão com base em recomendações do bispo local e conferências episcopais. Daí onde a gente fala sobre a necessidade cada vez mais da presença do arcebispo aqui em Valença. É isso, professor? Exatamente. O que se acha estranho é um arcebispo que já prestou serviço bem em Pico, já prestou serviço em Oeiras, em Floriano. Conhece toda essa região. Conhece essa região, embora não tenha sido presente nem como padre, eu não lembro de já ter visto ele como padre aqui em Valença. Mas mesmo assim, depois que assumiu o bispado, ele já veio, uma vez ou foi duas, de uma forma muito rápida, muito efêmera a passagem por Valença. Então temos aqui todos esses fatores, segundo os católicos de Valença, e aqui está o professor também, como católico, como representante, como professor e historiador. Todos esses requisitos e fatores são preenchidos adequadamente por Valença e região. Exatamente, então, caso a pensar. Então, chega ao Papa, que o Papa ainda é difícil chegar até o Brasil, mas o Papa segue as informações que surgem daqui. Então, creio que é preciso rever todo esse processo. Agora, que o povo de Valença precisa ser respeitado, que reivindica, por ter maturidade para reivindicar, é bom que isso seja visto com outro olhar. Professor, eu fiquei muito feliz quando recentemente eu trouxe uma matéria aqui ao Jornal Grande Rede, mostrando mais uma vez a grandiosidade
dos eventos religiosos da cidade de Valença, como uma amostra grátis que aconteceu em Teresina, no Teresina Shopping, falando sobre a festa do Divino Espírito Santo. Lá tinha coroas, tinha paramentos, tinha tudo dessa festa que é grandiosa, reconhecida nacionalmente. O senhor esteve lá, o que o senhor pode falar sobre isso? Olha, foi um momento muito sublime da exposição fotográfica do fotógrafo Mota. A curadora era a esposa dele, e também mediado pelo Dr. Zé Igreja e os valencianos que lá estiveram. E lá tinha uma amostra do que é, como funciona, como ocorre, como acontece a festa do Divino em Valença. Por sinal, muito visitada, pessoas que creio que viram, vão querer estar aqui em Valença. E para você ter uma ideia, a festa do Divino, com essa conotação de império, ela é do final do século XIX, quando da chegada do Cônego Acilino aqui em Valença, por volta de 1879. Ele traz o modelo de Oeiras, é claro, certo? Então, empregou em Valença e, graças a Deus, tem dado certo até hoje. Professor, a gente vê muitas manifestações religiosas, muitos eventos de destaque aqui na cidade de Valença. Temos aí, além da festa do Divino Espírito Santo, está acontecendo o festejo Tríduo de São Benedito, que é a igreja mais antiga aqui da nossa cidade. É isso, professor? É bem interessante quando se trata de São Benedito, que na realidade aquela igreja é de Nossa Senhora. Ela é uma igreja de 1727. E como primeira manifestação de batismo de igreja, de padre aqui em nossa região, ela é de 1721, quando ocorreu o batismo da escrava Micaela aqui na Fazenda Lagoa Seca, aqui bem pertinho da rádio, né? Isso. Na Fazenda Lagoa Seca. E acontecia a fé, as missas, através das desobrigas, os casamentos, batizados e tudo através das desobrigas. Mas a devoção a Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira dos portugueses, ela começou lá em Aruás, aqui em termo de Piauí. Começou em Aruás, Valença pertencia a Aruás, essa sintonia. Valença, Aruás, Aruás, Valença. Tanto que no hino da padroeira diz assim: sabe, Senhora, a história da crença desta Valença que viste nascer. Em Aruás é o teu trono primeiro, o pioneiro da fé e da luz. Então o Padre Márcio foi muito sábio quando ele fez isso. E essa devoção à Nossa Senhora do Ó, ela vem ainda quando da passagem do Domingo Jorge Velho, aqui no Vale do Catinguinha, por volta de 1663, que essa devoção, ela vem de São Paulo, embora ela seja espanhola, mas chega aqui em Valença através dos bandeirantes. É o que comprova realmente a passagem do bandeirantes, teve lá nos textos do Reginaldo Miranda sobre isso, a presença dos bandeirantes em Valença. E primeiro a igreja, ela era de Taipa. De Taipa? Ali ao lado. Ah. Depois foi feita a igrejinha maior, que é dedicada a Nossa Senhora do Ó. Mas com a proclamação da República, em 1889, o Estado se separou da igreja, a igreja se separou do Estado. Nesse tempo, quem era o padre aqui em Valença era o Cônego Acilino. Tiveram, como lá era da confraria de Nossa Senhora do Ó, era particular, tiveram que construir a igreja matriz em prazo de 5 anos. A pedra fundamental lançada no dia 27 de agosto de 1895 e foi 93 e foi inaugurada, batizada no dia 18 de dezembro de 1898, que a festa de Nossa Senhora do Ó era 18 de dezembro, mas a partir do padre residente em 1836, que Valença passou a ter, ela foi, e também com o cônego, ela foi mudada para o dia 26 de dezembro. Com a subida de Nossa Senhora do Ó para a igreja matriz, São Benedito e Santa Efigênia ficaram lá. São Benedito ficou como patrono da cidade de Valença. Daí o seu festejo, já andou o ano todo praticamente, mas ultimamente ele está sendo feito nesse período. É uma imagem híbrida, o São Benedito. É o corpo de São Benedito, é a roupa de Santo Antônio, é o menino de Santo Antônio, a cor e os cabelos de São Benedito. Por quê? Você pode até perguntar, o São Benedito daqui é diferente de todos, tem um igual, apenas de 20 centímetros, no museu em São Luís, mas o daqui é exclusivo. O menino é sentado no braço igual o menino de Santo Antônio, o menino de Jesus. Com isso, porque naquele período era muito difícil e caro imagens. Por isso as pessoas, elas encomendavam as imagens, 2 imagens numa imagem só. Ali, ao mesmo tempo que ele é São Benedito, ele também é Santo Antônio. Isso é interessante. E é da igreja de São Benedito, que é uma igreja de 1727. É a única construção barroca em nossa cidade. Então, por isso que a gente tem que ver São Benedito com um olhar diferente e convergente, porque aquele cruzeiro, ele é original e só tem 4 no Brasil. Aquele cruzeiro bem na frente, isso, a igreja. Só tem 4 no Brasil. Só tem 4? Só 4 no Brasil, com o mesmo estilo. Por isso que São Benedito é raro e nós precisamos cuidar. Por isso que é bom o povo sempre conhecer a sua história, a sua tradição, o porquê da igreja,
como é que ela se construiu, como é que é feita a sua história. E aqui nós temos o prazer na cidade de Valença de ter o professor historiador Antônio José. Toda vez que ele vem aqui, ó, já temos muitas pessoas aqui comentando: Eberson, estamos de frente para uma lenda viva da história, não só de Valença, do Piauí, do Brasil, do mundo. E é verdade, acaba exemplificando os muitos comentários que estão passando por aqui e também no WhatsApp da nossa emissora. Porque, professor, o senhor verdadeiramente conhece a história de Valença, não só a história religiosa, como aqui nós estamos debatendo sobre a possível criação de uma diocese aqui na nossa cidade, mas o senhor conhece a história política, a história cultural, a história lendária, que é uma das cidades que tem mais lendas no estado do Piauí, a nossa querida Valença, e a gente já falou muito sobre isso aqui. Então, por todos esses fatores, Valença, que é um povo fiel, é um povo católico, é um povo que de fato está sempre presente nos eventos religiosos, todos esses motivos abrangem para que tenhamos sim uma diocese, não é isso, professor? Abrange, e querer, ele não é poder. Mas acontece que neste momento é preciso unificar o querer e o poder, cada um se tornando protagonista para que essa diocese venha. Essa diocese vem para atender ao anseio de Valença, a uma promessa feita desde 1959. Eberson, não sei se ainda dá tempo ainda. Sim, dá, devido a essa promessa feita, a cidade começou a se preparar. Você vê bem aqui, todo mundo conhece aqui onde é o centro pastoral. Ó, para você ter uma ideia. O padre Marques, que foi o mediador do período, através da Lei Municipal 272, de 15 de outubro de 1964, ocorreu a doação de terreno à Mitra Arquidiocesana, onde atualmente funciona o Centro Pastoral de Valença. Então, 64, eles estiveram lá em 59. Dom Avelar deu as normas que poderia. Em 64, o prefeito de época consegue fazer a doação daquele terreno que hoje é o pré-escolar. Está bem que a lei a 272, de 15 de outubro de 64. Então a cidade se preparava. Como também a igreja precisava de uma estrutura. Ele doou, naquele período, o prefeito, também, através da lei municipal 274, de 15, do mesmo dia, 15 de outubro de 1964, o prefeito municipal fez uma doação de 20 mil cruzeiros para a construção do patamar da igreja. Eberson, tudo isso se preparando para essa diocese. Então, gente, observe a cronologia. Nós não estamos fazendo alardes, nós estamos de forma pacífica e contextualizado, porque os documentos comprovam que, está lá o livro da professora Sônia, de 1959, a ida do povo valenciano atrás, está aí o prefeito de época, em 1964, doando o terreno que é hoje lá o centro pastoral, porque o padre Marcos, das suas aulas, sempre falava isso, porque a gente sabe, porque a gente escutava, a gente via as aulas, que ali seria para a construção de um centro, quando aqui fosse diocese. É tanto que está lá, foi construído no período do padre Amadeu, está lá o centro pastoral de Valença. Está aí o patamar da igreja que foi reformulado. Então, por quê? Tudo isso, gente, se preparando para essa diocese. Então, não é alarde, é cobrar aquilo que merecemos. A gente vê que, desde a época, as autoridades e as pessoas já muito contribuíram para que Valença pudesse transformar, e 64 anos se passaram e isso ainda não aconteceu. E ainda não aconteceu. No dia que acontecer, não acontecer, gente, é preciso que haja essa reciprocidade, e o povo quer. Com certeza, o povo de Valença quer, mas uma última pergunta que eu lhe faço, professor. Muito estão se falando aí sobre uma possível disputa com Água Branca. Água Branca também pleiteando aí se elevar à diocese. Isso pode acontecer de forma separada? Pode haver a diocese de Água Branca vir aqui para Valença? Como é essa correlação? Aí já é outro departamento, aquele negócio precisa ser oficial, né? Mas que permeiam essas histórias, que seria a grande concorrente. Não sei te dizer porque não tenho nenhum documento oficial sobre isso, mas na realidade Valença está lutando para ser, em Valença, que haja uma sensibilidade do clero, da arquidiocese, na pessoa, como você vê nos próprios requisitos do arcebispo, em Valença, requerer por merecimento, por antiguidade, por tradição, e também ser partícipe das contribuições para com a Diocese de Teresina, a maturidade financeira, social e cultural que Valença tem para reivindicar, chegar ao ponto de reivindicar uma coisa que lhe foi prometida há mais de 65 anos.